Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos celebrar o 24º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar um evangelho tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Essa passagem é o fim da primeira parte do Evangelho segundo São Marcos e o começo da segunda parte do Evangelho segundo São Marcos. A primeira parte do Evangelho segundo São Marcos vai do capítulo 1, versículo 1, até o texto desse próximo domingo, precisamente até o versículo 30 do capítulo 8. Nessa primeira parte do Evangelho segundo São Marcos, Jesus não fala de sofrimento. Ele prega, cura, faz milagres, o povo está em êxtase. Jesus, claro, curou, fez milagres, libertou as pessoas, pregou por compaixão. Jesus não é nenhum psicopata que não se compadecia do povo. Claro, Jesus se compadecia do sofrimento do povo e curou, fez milagres para aliviar os sofrimentos do seu povo, mas também para revelar sua identidade profunda. Na semana passada, nós escutamos uma passagem do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7, na qual o profeta Isaías, em nome do Senhor, anunciava que o Messias, quando viesse, ele iria abrir os ouvidos dos surdos, a boca do mudo, os olhos dos cegos, ia levantar os paralíticos. Então, era muito importante que Jesus também curasse, fizesse milagres para revelar sua identidade profunda, sua identidade de Messias. Era muito importante que aqueles que já tinham recebido a missão de anunciarem o reino de Deus reconhecessem-no como Messias para anunciar que ele, Jesus, é o Messias prometido a Israel. Por isso a pergunta que nós vamos escutar da boca de Jesus neste próximo domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus consegue arrancar da boca de Pedro a resposta que ele esperava. Tu és o Messias, o Mashiach, o ungido de Deus, aquele que Deus prometeu, o Pai prometeu através dos profetas que viria transformar a vida do seu povo. No entanto, isso é muito importante, Jesus sabia que o mesmo profeta Isaías, que anunciou que ele realizaria os milagres que estava realizando, anunciou também que ele sofreria. Jesus, queridos irmãos e irmãs, conhecia muito bem o texto que nós vamos escutar neste próximo domingo, na primeira leitura, Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9, que é uma parte de um dos 4 cânticos do servo sofredor que nós escutamos lá no profeta Isaías. Os outros cânticos do servo sofredor, que dizem que o Messias deveria sofrer, estão lá em Isaías 42, versículos de 1 a 9, capítulo 49, versículos de 1 a 13, e capítulo 52, versículos 13, até o capítulo 53, versículo 12. No texto que nós vamos escutar neste próximo domingo, na primeira leitura, nós vamos escutar o profeta Isaías anunciando em nome do Senhor, falando do Messias. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Isaías, capítulo 50, versículo 6. Esses cânticos do servo sofredor, eles se encontram numa parte do livro do profeta Isaías, que nós chamamos Trito Isaías, no qual Isaías anuncia um novo êxodo. Anuncia que o Messias, que viria salvar o seu povo, o povo de Deus, ele deveria sofrer para realizar o novo êxodo, que ele só realizaria esse novo êxodo depois de passar pelo sofrimento. É por isso que nós vamos escutar Jesus, neste próximo domingo, dizer aos apóstolos:
que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, tinha de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Depois desse anúncio do seu sofrimento, nós vemos Pedro, o mesmo Pedro que professou sua fé na messianidade de Jesus, se tornar um instrumento de Satanás, quando ele contesta Jesus, dizendo, nós sabemos isso por um outro evangelista, né, que isso não te aconteça, Senhor. Então Jesus, quando Pedro diz isso, ele percebeu a ação do opositor, a ação de Satanás. A palavra Satanás vem do verbo hebraico satama, que significa se opor. Então Satanás, palavra que nós vamos escutar na boca de Jesus, né, é o nome que Jesus dá a Satanás, não está lá também no livro de Jó. Então Jesus percebeu que Pedro se deixou influenciar por Satanás, que não quer a nossa salvação. Satanás só podia se opor àquilo que seria a nossa salvação, porque Jesus iria sofrer para quê? Para salvar a humanidade, para nos salvar. Satanás até quer que nós soframos, mas ele não quer que o nosso sofrimento seja um sofrimento redentor. Ele sabia muito bem que Jesus iria sofrer para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. Nós também, quando nós sofremos e unimos nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, nosso sofrimento se torna, claro, um sofrimento redentor. É por isso que Jesus, olhando para os discípulos e falando com Pedro, ele diz: vai para longe de mim, Satanás, opositor, porque tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Como os homens. O que significa isso? O que nosso Senhor quer dizer que como os homens? Nós sabemos muito bem, não dizemos isso para julgar, a maioria dos homens só pensam na vida deste mundo, não pensam na eternidade. Jesus iria sofrer para nos abrir as portas da eternidade, para nos salvar. Então, Satanás pensa como os homens porque ele leva os homens a desejar somente as coisas deste mundo. Em seguida, Jesus convida os discípulos a pegarem sua cruz e a segui-lo. Normal. Discípulo é aquele que segue o mestre. Se Jesus carregou a sua cruz, nós que somos discípulos de Jesus, devemos também carregar a nossa cruz. No entanto, quando Jesus fala de pegar a sua cruz e segui-lo, provavelmente ele está usando uma metáfora do condenado à crucifixão, que deveria seguir o soldado romano. Quando alguém era condenado à morte de cruz, aquela pessoa pegava a sua cruz, ela ia seguindo o soldado romano que sabia onde tinha sido determinado que o crucificado fosse crucificado. O crucificado não tinha o direito de escolher onde ele seria crucificado. Isso era determinado de antemão. Então é isso que Jesus está querendo nos dizer, que onde ele nos colocou, é lá que nós devemos assumir a nossa cruz, é lá que nós devemos dar a vida. Porque no caso de Jesus, claro, no mundo antigo, até o dia em que a morte através da crucifixão foi abolida no Império Romano, muitos foram crucificados, mas alguns mereceram a crucifixão. Agora Jesus, claro, ele morreu inocente para dar a vida por nós. Então, quando Jesus nos chama a pegar a nossa cruz e a segui-lo, ele está nos convidando a dar a nossa vida lá onde ele nos colocou para dar a nossa vida, na nossa família, no lugar onde trabalhamos, na nossa escola, lá na missão que nós temos da igreja. Onde foi que Jesus te colocou para que você dê a vida pelos outros? Nesse domingo, escutemos a voz de nosso Senhor, que nos chama a pegar a nossa cruz, ou seja, a dar a vida por aqueles que ele colocou no nosso caminho, mesmo que isso seja difícil, seja difícil. Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, nos diz, essa frase dela está lá no Catecismo da Igreja Católica, que não existe outra escada para subir ao céu a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ir direto para o céu? Assuma a sua cruz, não corra mais da cruz. Peça a Jesus, peça ao Espírito Santo a graça que Ele quer te dar para que você possa assumir a missão que Deus te deu neste mundo para levar a sua cruz até o fim, como fez nosso Senhor. É isso que eu desejo para você neste domingo que se aproxima, mas em todos os dias da sua vida, que você possa assumir a sua cruz sabendo que a cruz é uma passagem, como Jesus mesmo anunciou
vai anunciar no evangelho do próximo domingo. Ele deve sofrer, mas depois de 3 dias vai ressuscitar. Então que Deus te dê a força de assumir a sua cruz e olhar para aquilo que nos espera depois da cruz, que é a ressurreição, onde nós não chegamos sem passar pela cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.